Fala, gurizada! Estamos aqui com mais um Resenha dos Imortais. Hoje excepcionalmente gravado, né, cara? Porque a gente tá aqui recebendo uma atração internacional. Ex-jogador uruguaio, jogou Libertadores, título nacional, título do Campeonato Nacional do Uruguai. Tem muita resenha hoje que vocês vão ver aí com o nosso convidado hoje internacional aí, que, né, bastante história para contar. Mas antes de mais nada, agradecer nossos apoiadores, né, que sem eles hoje a gente não estaria com esse nosso projeto, né, que é I2 Energia Solar, lá do Juliano Morales, Casa de Carnes, qualidade de confiabilidade, Luciano lá, espetacular, pegamos uma carnezinha hoje, meio-dia lá, porra, troço estourado. Restaurante Leão, Paradouro Cristal, T-King Pizzaria, melhor mini pizza da cidade, melhor pizza da cidade, só chamar lá, segue no Instagram, todos os nossos apoiadores aí. Lilian Lanches, usando o cupom RESENHA5, tem sempre 5% de desconto no pedido lá do Lilian lá. MS Variedades, Intervenção Arquitetura, Aeroptometria, Stander Multimarcas, quer trocar o teu carro, só chegar na Stander lá que tem. Tchê, tá estourado o Resenha, tá estourado, Mercado Turov e Diego da Butatu lá. Tamo junto e vamos começar a resenha hoje apresentando a mesa aqui do meu lado o Wagner Barreto, que tava sumido, tava preso, né, Wagner? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, nossos convidados. Prazer imenso estar aqui de novo, novamente, né? Saudade de vocês. Poxa, quando eu entrei pelaquela porta ali, como é bom estar aqui com vocês, com os amigos aí e poder falar de Grêmio. E hoje, um programa diferente, né? Bastante. Uma atração internacional. Estamos estourados. Como se diz, né? Estamos estourados, né? Então, satisfação e uma alegria imensa estar aqui de novo. Certo, show de bola. Começamos a resenha aqui apresentando Pablo Esquivel, jogador do Rocha, do uruguaio. Bastante resenha hoje, né? Tá aqui hoje para compartilhar bastante histórias, bastante peculiaridades também, né? Lá no Uruguai foi um time, vamos dizer assim, time pequeno que conseguiu uma grande expressão na época que tu jogava lá. Vamos dizer que era por conta do teu destaque, né? Vamos puxar uma sardinha pro nosso convidado, né? Bueno. E aí, se quiser te apresentar, o microfone é todo teu, Pablo. No, buenas tardes, un gusto estar en el programa de ustedes y bueno, hablar sobre el logro que se hizo con el Rocha Fútbol Club, un cuadro pequeño del Uruguay, Show. por ese lado. Show de bola. Vou apresentar aqui meu amigo Alceu, que tá do lado aqui, que vai ajudar hoje a gente na resenha, na tradução também, que pra gente, né, é bastante novidade também, da gente poder tá interagindo contigo, e a gente conta com a presença do Alceu aí também. Tem bastante história pra contar, tem um projeto bacana de futsal aí, né, Alceu? O microfone todo teu aí. Uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Quando eu cheguei, eu disse, olha, não estou acostumado com tanto gremista por metro quadrado, né, porque eu sou do outro lado, mas tenho o maior respeito pelo Grêmio. Sim. Né, e tenho histórias, inclusive, né, como jogador da base do Inter, contra o Grêmio, resenhas importantíssimas contra o Grêmio. Quando eu aprendi a ter muito respeito pela equipe e pela torcida de vocês. Certo. Que eu acho que é o princípio de tudo. E valeu, agradeço o convite, né? É um prazer estar trazendo o Pablo, que é um amigo, né, da turma de Rocha lá. Sim. Amigos de futsal, irmãos que a bola nos deu. Sim. Então, trazê-lo aqui também é um prazer. Sim. E como é que se conheceram? Como é que começou a amizade de vocês? Como é que teve essa interação aí, Brasil e Uruguai? Aí? Pode compartilhar com a gente também isso aí. A gente tem uma equipe de futebol de salão sênior aqui em Pelotas. E em 2017 fomos convidados para participar de um torneio onde a equipe do Rocha Futsal Sênior estava presente. E aí rolou aquela interação, né? Aquele bate-papo, se fortalecer dos laços de amizade. E a gente passou todos os anos a fazer uma visita para o pessoal lá e eles virem aqui em Pelotas. Sim. Então, a parte, o momento da pandemia, né, que não possibilitou isso, mas nos outros anos a gente sempre se encontrou. Uma vez aqui em Pelotas e uma vez em Rocha. Então eles organizam torneios, a gente vai e participa, a gente organiza torneios aqui, eles vêm e participam. Show de bola. E a gente foi, né, conhecendo um ou outro, foi, né, Criando compartilhando, laço, criando laços. Né? Aí conversa com um, eu também joguei em base, aí jogou aqui. E aí no final a gente vê que tem muita nos une coisa, é o amor claro, à bola. Exato. Né? Futebol, comum, exatamente. Né? Uruguai e Brasil, Uruguai e Rio Grande do Sul, principalmente, né? Muita coisa em comum, é o assado, é o mate, né? Então tem muita coisa que entrelaça a gente, então a gente consegue estar sempre... E é tão pertinho, né, cara? A troca também de cultura é muito aproximado, né? Queria que tu contasse um pouco da tua carreira, do início da tua carreira, como é que foi, iniciou o futebol com quantos anos, você me compreendes? Vamos começar a puxar agora. Comprendo. Y en sí, profesionalmente arranqué de los 18 años por ahí, porque en sí yo vivo en una ciudad que queda 100 kilómetros, una hora de la ciudad de Rocha, y yo fui a hacer sexto arquitectura, no sé cómo se dice, el último grado de la secundaria, a Rocha, la ciudad de Rocha. Sí. Y ahí empecé a jugar en un cuadro pequeño de la ciudad mismo, y enseguida me citaron para la selección, la sub-23, la reserva del Rocha Fútbol Club, y eso fue en el 2000. Y ahí arranqué en la reserva y jugamos medio año y me ascendieron para la primera.
Tenía unos 18 años más o menos en ese momento. Y ahí arranqué en el Rocha Fútbol Club. El cuadro en ese momento, cuando arranqué en ese momento fue el 2001, porque yo le estaba contando en un segundito antes lo del 2003, pero el 2001 cuando me ascienden, pero estoy pequeño, todavía no era jugador titular, entraba en los convocados a veces, y el cuadro estaba para descender ese año. Estaba complicado porque se había ido el técnico anterior, ya lo había dejado medio casi en el descenso y no se pudo salvar ese año, fue el 2001. O sea, el cuadro descendió en el 2001, estaba en la A. El 2002 yo fui a Sudamérica, un cuadro que se llama Sudamérica de Montevideo, que jugaba en la B también. Bueno, jugué un año ahí en Sudamérica, que cumplí los 20, y jugamos só para entender, sí. Sudamérica era un time... Sudamérica un equipo, no sé si se dice así, sí, de la ciudad de Montevideo. Cierto. Como es Nacional, Peñarol, Danubio Defensor, Sudamérica se llama uno que estaba en la B en ese momento. Anduvimos bien, eran 20 equipos en la B, y terminamos jugando un repechaje que lo terminamos perdiendo para ascender. O sea que Sudamérica quedó en la B. Sí. El año siguiente, el 2003, había un técnico conocido que estaba en la B, el Rocha Fútbol Club estaba en la B, un técnico conocido que ya lo había conocido en la reserva del Rocha, y me llamó para jugar con ellos. Fui a jugar al Rocha Fútbol Club en la B, en la B, ¿se entiende? Sí, en la segunda de Uruguay. Sí, aquí también hay la B. De ahí arrancamos con el Rocha Fútbol Club, o sea, nos pagaban muy poquito, o sea, yo era chico, no tenía familia, o sea, la idea era jugar al fútbol, no me importaba tanto el cobro. Para ti era placer claro, jugar bola. Era para jugar nada más, y bueno, nos daban una casa donde nos quedábamos los que eran de afuera de Rocha, de la ciudad de Rocha, nos quedábamos en una casa ahí que éramos 5 o 6, y bueno, y ahí nos daban el tema de la comida, también nos daban eso, nos proporcionaban los alimentos, digamos, para que nosotros nos cocináramos. Eso fue en el 2003. Proporcionava moradia y alimento para vocês. Claro. Ahí para vocês poder jogar. Só isso. Y algo de dinero, pero era muy poquito que te daba para nada. Sí. Era para, o sea, es más que nada nosotros que teníamos amor por jugar al fútbol, ¿verdad? Entonces la busca del sueño. Del sueño porque nos gustaba. 2003, eso fue 2003. Ahí fue un campeonato largo. Yo sé que jugamos 27 jogos, sí. 27 jogos, y jugué 25 de titular. Ascendimos ese año a la A, eso fue en el 2003. Ascendimos a la A y jugamos el 2004 como un cuadro pequeño. La idea era en el 2004 en la A ya, contra Nacional, Peñarol, los grandes. Ahí ya era un campeonato. Sí, ya era un campeonato grande. Y ahí la idea era mantenernos. Y se jugó un campeonato largo, duro, hubo varios cambios de técnico porque hubo momentos que veníamos perdiendo hubo varios cambios técnicos, pero 3-4 fechas antes nos salvamos, que quedamos en la A. Ya sabíamos que ya quedábamos en la A porque habíamos sacado una diferencia se descienden 3 allá. En ese momento eran 18 equipos y descendían 3. Nos salvamos como 3 fechas antes en el 2004. El 2005 arrancamos con un técnico conocido ahí de la gente que era los dirigentes, y fue cuando anduvimos bien, cuando hicimos un buen campeonato de febrero a mayo, que fue un especial uruguayo, que lo terminó ganando Nacional, que nosotros anduvimos muy bien, solo perdimos con los grandes nada más, y en la última fecha de ese campeonato, que fue algo que quedó en la historia, porque nosotros estábamos, Nacional y Defensor estaban iguales en la última fecha de ese campeonato especial uruguayo. Sí. Estaban iguales en puntos y nosotros jugamos con Nacional en el Parque Central, en la cancha de Nacional. Fuguera. Le estábamos ganando 2-1 y sobre la hora nos empatan, sobre los 45 minutos nos empatan 2-2 y jugaba Loco Abreu con ellos. Jugaba Loco Abreu. Loco Abreu y el año, después le cuento, pero el año siguiente arrancó Luis Suárez también en Nacional ahí. Vamos a llegar a Nacional. y bueno, sobre la hora ahí, cuando ya viste Defensor, después yo miré las imágenes, porque estaban transmitiendo los dos partidos en vivo. Defensor ya esperando, y nosotros nos quedaban 3-4 minutitos, y hay una jugada ahí que el juez cobra, o sea, un tiro de mitad de cancha, un centro. Loco Abreu se tira en el área y le cobran el penal, que no fue penal. Y entonces, ahí cavó. Claro, y cobraron el penal. El Loco Abreu tira, la pica Loco Abreu como siempre, picó, gol. Gol de Loco Abreu. La cavadilla. La picó, gol. En este caso fue gol.
Entonces ellos salen, o sea, quedan iguales que Defensor, es especial uruguayo, pero Defensor vio que había sido un robo, no sé cómo se dice, Sí. el partido ese, y no quiso jugar esa final. Eles- Presentaron un informe y al juez lo suspendieron, no sé, como 3 años más o menos, por haber cobrado esa falta. Y salió campeón, igual, el logro se lo dieron igual a Nacional. Pero el juez quedó inhabilitado como por 3 años. Está en YouTube, en todo está. Del 2005 fue eso. Y ahí, eso fue un especial uruguayo para arreglar los campeonatos, porque antes arrancaban en enero, un campeonato uruguayo arrancaba en enero y terminaba en diciembre. Tá, o sea, por o ahí. ano inteiro. El año entero era el campeonato uruguayo. Y lo Sí. querían arreglar por el tema de pases y esas cosas, como en Europa. Arreglar lo que empiecen en julio o agosto Tá. y a mitad de año, vayas en mitad de año como juegan en España, como juegan en todos lados, y terminen en mayo por allá. Tá. Entonces ahí lo querían arreglar el campeonato, hicieron un especial uruguayo que fue el que ganó Nacional. Y ahí arranca la apertura de nosotros, o sea, la apertura y clausura, o sea, un campeonato entero Sim. Tá, desde mas julio. E que ano que El do- começa esse- a mudar isso? Porque el antes era o 2005. ano inteiro, só para nossa audiência Claro, agora né? entender, Isso- que eu vou dar sim, uma, pode ser vou uns dar uma anos. traduzida para a audiência entender. Porque hace unos años, el Ele- 2005, O Louco Abreu jogava no Defensor, certo? el Loco Abreu jugaba en Nacional Tá, Nacional. 2005. E vocês estavam disputando o jogo contra o Defensor. Ahí no entendí. Contra o Nacional. Tá. Vocês jogavam contra... Esse Rocha jogo no Fútbol final. Club, en Rocha, Não, esse jogo no Sul-América que tu falou, que tu tava jogando contra o Louco Abreu. en Rocha Fútbol Club contra Nacional el 2005. Tá, isso. Eso fue en mayo 2005, Tá. más o menos. E aí, não, só pra entender. Aí tinha o jogo ao mesmo tempo que tava sendo ao vivo, né? Que tu falou? Sí. Isso? Jogo O jogo, simultâneo. isso, jogo simultâneo. Simultâneo. E aí tinha o resultado do outro jogo lá que o Defensor acabou que não. El Defensor Isso, Defensor como- había ganado del otro lado. Isso, eu vou fazer pra ti a pergunta. Defensor resposta había dele. ganado el E otro aí o que acontece? Tava o jogo simultâneo Sim. e aí o Louco Abreu tava jogando pelo Nacional no outro jogo. Sí. E eles no road. No, el Loco Abreu con nosotros, ¿no? Tá. Contra nosotros. Isso, tá. Então, Nos ganan con la picadinha de él. entendi, Nos sí, ganan sí, con sí. la picadinha de él. Sí. Pero que no había sido penal. Tá. Él se tiró. E aí nisso que o Defensor ficou achando que tinha sido roubado porque não era pênalti. Isso? Claro, no fue penal, Sí. pero lo cobró el juez y lo tiró, lo picadinha, gol. Campeón nacional. Quedó igual Nacional que el otro cuadro que era simultáneo. Tá. Que era Defensor de Tá. Uruguay. Quedaron Era- igual. Sim, tá. Pero não, eu só não não entendi jugou. que eram os que estavam jogando, no caso. Então era tu com o Defensor, Sí, tu com o Nacional y Defensor, e y Defensor que es otro equipo uruguayo, es otro Tá. equipo uruguayo, Defensor. Simultânea. Contra E otro aí- equipo que no me acuerdo quién era. Tá, e aí como era a questão do Nacional que fez esse gol de cavadinha, o Defensor do outro jogo lá simultâneo ficou de cara e na final não quis E na disputar final- porque disse que tinha sido Isso, roubado. isso. Não aceitou o resultado. No aceptó el resultado. No jugó. Daniel, a pergunta que eu tenho para fazer pro meu convidado é em cima justamente do que tu tá falando, relatando aí, um pênalti que não houve, né? Aqui no Brasil, na dúvida, Campeonato Brasileiro, joga Grêmio e Flamengo, até o rival, vamos dizer assim, Inter Na e dúvida Flamengo, da ou Inter e Flamengo. Corinthians, Flamengo e Corinthians, e os times praticamente do eixo Rio-São Paulo são beneficiados. Eu tô dando uns exemplos aí, Flamengo e Corinthians, né, que são os mais beneficiados que tem. A pergunta que eu quero perguntar pro convidado é que se no Uruguai, os dois times grandes time do Uruguai são Nacional e Peñarol. Se também existe isso, na dúvida, apita pro time grande, vai pro time grande. Compreendes? Más o menos, a ver cuáles son los dos equipos grandes de Uruguay. Não. Hay un Aqui privilegio, para los grandes Ah, del para los Uruguay grandes, sí. por la Sí, arbitraje. sí, certeza. siempre. Aqui em Brasil, Sempre. como ele diz, aqui em Brasil é sempre privilegiado. Claro. Flamengo, Corinthians. E aí, como a gente já teve na fase Sim. passada agora na Copa do Brasil, teve um lance que o zagueiro pulou, o zagueiro do braço aberto do lado e o nosso zagueiro com o braço aberto do outro, e sendo que tu vai olhar, os dois estavam com o braço aberto. Não tem como tu pular sem o braço. E aí o cara na dúvida vai dar Não, Flamengo e tá claro. tudo certo. E dentro dessa pergunta que eu tô fazendo pra ele aqui, é que tem casos assim, até o co-irmão também diz, o Corinthians é rival, olha, teve a Pita Amigo em 2005, se a gente lembrar lá, 2005, a Batalha dos Aflitos também, que, pô, né, o Grêmio foi assaltado em 2005, né? demais. Então, eu tenho essa dúvida aí, se realmente só existe isso aqui no Brasil, Não. ou se realmente no Uruguai também tem isso aí. Existe en Uruguay, sí, Nacional y Peñarol siempre, ante la duda van a cobrar para los grandes. Siempre hay esa pequeñez que ya por cuadros grandes y que son, ellos tienen más dinero, que compran los mejores jugadores, que tienen Sí. los mejores jugadores, que tienen los mejores equipos, Mejor estructura. que todo, estructura, todo.
Pasa eso, sí, que los jueces siempre están cobrando las dudosas esas para los equipos grandes, que es Nacional y Peñarol. Siempre es así. Eso no ha cambiado. No, en todos lados igual. Me imagino que en Argentina pasa lo mismo también. Sí. Siempre los cuadros grandes llevan el privilegio de los jueces, de alguna duda, cobrarla. Cuando es un penal que está ahí dudoso, lo cobran. Y cuando es un penal dudoso para el chiquito, no lo cobran. No. Eso allá es igual. Y a presión, y también claro, la questão es la presión, porque la hinchada, como es la hinchada, mayor, la torcida siempre es mayor de los cuadros grandes. Entonces los cuadros chicos, en Uruguay es menos todavía, los cuadros chicos llevan poca gente. Entonces, solo cuando el caso de que salimos campeón, que entró el tema de la vaca, toda esa cosa. Sí. Claro, en algunas ocasiones, cuando estás en esas finales o cerca de las finales, cuando más la gente te acompaña. Es una ciudad pequeña, tiene 40.000 habitantes. Aí acaba tu chamou a atenção por chegar. Por llegar. Até chegar claro, lá. No es que sean hincha. Não tem apoio, claro. não tem incentivo. Claro. Tu vai estar sempre, né, por baixo dos grandes, vamos dizer assim. Aí quando tu chega, aí tu consegue ter uma expressão, né? Mas até chegar... Claro, hasta que no llega hasta los partidos importantes, no tiene la hinchada. La hinchada van los que son, digamos, verdaderos hinchas, que son los que van más. Sí. Después van mucha gente cuando ya está jugando sobre las finales. Pero se não tiene tanta torcida. Sim. E o campeonato uruguai tem uma particularidade, Sim. isso historicamente, né? Porque a grande tem Peñarol Nacional, que são os dois grandes, e a maioria dos clubes que participam são da região de Montevidéu, da grande Montevidéu. Então, quando tem um clube do interior, por exemplo, hoje tem o Cerro Largo, que está destacando, o Plaza Colônia, que foi campeão de torneio, né? É algo assim, fora da curva. Claro, porque é muito difícil, né? E aí imagina, arbitragem, né? Tem dois grandes. O restante dos times, apesar de pequenos, pouca torcida, mas são da capital. Quando tem um time do interior, começa a se destacar, começa a ganhar de todo mundo, começa a ir bem, bem. Pô, fica todo mundo, né? Vai botar o olho ali, é isso que eu digo até. Porque enquanto não chega na sombra dos grandes, é tranquilo. Agora, quando tu começa a chamar atenção, tu vai também chamar atenção. A grande campanha do Roth foi em 2006, né? Campeão uruguai. E qual era 2005. 2005. Qual era o segredo dessa equipe, já que era do interior, né? E a gente sabe, né? Nós brasileiros aqui, eu conheço muito o Peñarol, né? Grandes títulos de Libertadores, o Nacional também. Qual era o segredo desse time, de um time do interior, que com certeza não era o mesmo investimento de Nacional e Peñarol, em ter chegado a essa grande conquista que eu acredito que seja, né? Claro, ser campeão uruguaio, tendo Nacional e Peñarol, é um marco importante, né? Qual era o segredo da equipe? El secreto, yo creo que fue el conjunto, el equipo que fue, o sea, no era que hubiera una estrella en el equipo que te pudiera sacar. Teníamos uno que era un poquito, era el diferente. Después teníamos todo el otro conjunto que estaba todo bien en bloque, que estaba bien armado, que sabías que iban a la pelota y era para quitar, o sea, era un conjunto de casi de amigos era. O sea, es difícil tener un equipo de amigos, pero era un equipo muy sólido en ese tema. O sea, que se iban a las prácticas caminando, o sea, que quedaban a veces, o sea, era todo sacrificio, pero todos lo hacían felices. O sea, era todo en armonía, o sea, que el equipo era todo uno, era como si fuera un bloque solo. Y después teníamos uno que era el que hacía los goles, o que hacía la mayoría de los goles, ¿verdad? Pero el otro equipo era todo un equipo compacto y que sabía que salía a jugar y como que salía, viste, en esa etapa era como que salía y sabía que iba a ganar, viste, que es difícil. Ya hoy. sentía, claro, ya sentía que era de você. Claro, sí. Nos pasó eso. Después tuvimos más adelante otra etapa que fue diferente, pero en esa etapa del 2005 sabía que salía a jugar y parecía que salía a ganar siempre, ¿viste? No era ni pensaba que iba a salir a empatar ni nada, salían a jugar, era un equipo muy compacto que tú sabías que uno salía a marcar y el otro salía a defenderlo atrás y el otro atrás, y era difícil. Era uma equipe que jogava defensivamente, jogava no contra-ataque. Só deixa eu fazer uma introdução para entender a dimensão da questão que a gente está falando do Rocha, de entender, porque foi o primeiro campeão do interior a ser campeão nacional. A gente está primeiro agora contando... Foi o primeiro campeão del interior, que não era de Montevideo. A gente está contando agora a história dele, do ascenso, né? Como é que formou a questão toda, como é que o time sentiu que é para nós, dá para chegar, como tá dizendo. E, cara, a importância desse título, né? De mostrar que pô, tem o interior, além de Defensor, além de Nacional, além de Peñarol,
Tem o interior ali que faz um trabalho forte. E aí eu vou já enganchar nessa pergunta a questão da seleção uruguaia. Como é que pode um país do tamanho menor que o nosso estado, vamos dizer assim, acho que questão territorial, né? Consegue ter uma seleção tão forte por tantos anos seguidos, sempre conseguindo renovar a base. E eu acho que isso contempla um pouco a tua pergunta, está falando da questão dessa superação que tem o povo uruguaio, Sí. né? Pode continuar, desculpa, Al ser, Pablo. al ser poco, Uruguay siempre con 3 millones nada más, como siempre decimos, nunca se crece Uruguay. Uruguay es 3 millones siempre, pero creo que esa la agarra charrúa, que saben a lo que van y a veces saben las condiciones, sabes que a veces hay equipos mayores, juegas contra un Brasil o con una Argentina. Mas sempre faz frente. Siempre para el frente, pero siempre sabiendo lo que va a hacer. Exacto. Digo, ¿no? Y fue lo que nos pasó ese año con el Rocha Fútbol Club, ¿no? Sabíamos a lo que jugábamos, sabíamos las virtudes. Nunca nos salimos a defender de ningún equipo. En el caso que íbamos como en la séptima, octava fecha, nosotros estábamos primero con 19 puntos y Peñarol y Nacional los dos con 18 atrás. Nos tocaba con Nacional de local. En el Sobrero, en el estadio de nosotros. No teu estádio, sí. Claro, y todo el mundo, o sea, todo el mundo desde que, es como decimos, todos estaban esperando la caída de nosotros. O sea, solo lo único que creíamos en el cuadro, en el equipo, éramos nosotros nada más, o nosotros y los más cercanos. El resto estaban esperando que se cae en esta fecha, en la otra. Daqui a pouco cae. Claro, Sí, cae. Y eso que nosotros, en ese momento que nosotros estábamos primero con 19 puntos y estaban Peñarol y Nacional atrás, los dos con 18 y nos tocaba jugar con Nacional. Estadio casi lleno del Sobrero, el estadio de nosotros. Arrancamos ganando 1-0 el primer tiempo. Arranca el segundo tiempo. Está todo en YouTube, estas partes de... Sí. O sea, está todo medio... Si pone la historia del Rocha Fútbol Club y ahí están todos ahí más o menos. Sí. Y apenas arranca el segundo tiempo, ponele que iban más o menos unos 10 minutos. Hacemos el segundo 2-0 y jugando muy bien el Rocha Fútbol Club. O sea, jugando como veníamos jugando. 2-0, pero tuvimos un pequeño... En 10 minutos nos hacen 3 goles. De los 20 a los 30 más o menos, nos pasa a ganar Nacional 3-2. Y termina ganándonos 4-2. Todo el mundo pensó, se cayó. Y fue ese momento, porque mira que fueron esos 10 minutos que pasó, que viste que pasa, que a veces que te hacen... Sim, como diz o Renato Gaúcho, dando neném, né? Claro, dá aquele apagão. Claro, nosotros íbamos 2-0 y jugando como bien, o sea, como a la par de ellos y un poco mejor, que íbamos ganando 2-0 con casi 60 minutos de juego. Pero pasó, en 10 minutos Nacional nos da vuelta el partido, nos termina ganando 4-2, ya pensaron que se cayó el Rocha Fútbol Club, ya está. Peñarol había ganado también, los dos llegaron a 21, nosotros quedamos en 19, pero después de eso seguimos creyendo en nosotros, ganamos el próximo, ganamos 4 de corrido, volvimos a agarrar la punta, y una fecha antes jugamos de local con Rampla Junior, y simultáneo con Nacional, les llevamos 2 puntos a Nacional. Simultáneo, nosotros logramos ganar, esperamos un segundito porque estaba simultáneo, empata Nacional, le sacamos 4 puntos faltando una fecha a Nacional. E salimos campeão el 7 de diciembre de 2005. A gente está falando aqui de um marco muito importante. Por exemplo, assim, é como se a gente pegar o título do Juventude lá em 1999, Exato. Foi campeão da Copa do Brasil, tirou o Flamengo, foi campeão em cima do Botafogo com 100 mil pessoas dentro do Maracanã. Isso aí é um clube do interior, né? Eu acredito que tenha sido assim uma festa, e eu queria que tu me falasse. Cidade, né? Quantos dias de festa aí? Muita cerveja, com certeza. No, né? E churrasco. Pero sabe que nosotros festejamos. Muito asado. Sabe que nosotros festejamos. Teníamos. Eso fue un martes. El 7 de diciembre de 2005 fue un martes. Estoy seguro que fue un martes. Y nosotros veníamos concentrados porque habíamos jugado el sábado anterior. Sábado. Que yo estuve averiguando. Martes tercera feira. Sí, tercera-feira. Está. Y habíamos jugado el sábado. Nosotros antes del partido ese que nosotros salimos campeón, que fue tercera feira, el 7 de diciembre, habíamos jugado el sábado televisado en Montevideo, habíamos empatado con Miramar, otro cuadro que estaba en la A en ese momento, y Nacional, ahí se nos había acercado, había quedado esos 2 puntos, vamos a jugar al siguiente, que es la tercera feira, sí. Y jugamos a la par, y ellos jugaban con Miramar, que nos había empatado el sábado anterior a nosotros. El sábado anterior habíamos empatado con Miramar, y Nacional jugaba televisado en parejo el tercera feira, el martes, cuando ellos juegan con Miramar, y por suerte que nos empató la fecha anterior, nos había empatado Miramar, sí. Les logra empatar a ellos también.
porque decimos, nos sacó puntos nosotros, pero ahora juega con Nacional y capaz que, no sé, Nacional le gana fácil o algo. Por suerte también le empató a Nacional cuando nosotros le ganamos a Rampla en ese momento. Y el fin de semana siguiente jugábamos contra Peñarol. Peñarol se estaba jugando para ir a la Sudamericana, creo, en ese momento. No me acuerdo si era Sudamericana o la Conmebol, no sé, la otra que había. Libertadores. Antes era Libertadores y la otra era... Teve Comebol, depois Mercosul. Depois sei que Peñarol se estava jugando essa classificação. Segundo escalão do continental, vamos dizer claro, assim. Claro, Libertadores e la outra. Sí. Se estava jugando a classificação para essa Ele estava jogando essa classificação, claro. Claro, e nós teníamos a última fecha, ¿verdad? Contra Peñarol, la última jugada, la última, ¿cómo es? Última rodada. La última rodada. La última fecha. La última fecha. Contra Peñarol. Entonces Peñarol se estaba jugando muchas cosas y jugaba también el otro que se estaban jugando en esa clasificación era con Defensor. Entonces no nos dieron mucha para tomar cervecina y todas esas cosas. Nosotros terminamos el partido. Eso fue tercera-feira y nosotros teníamos que jugar el domingo. Contra Peñarol la última fecha. Entonces hubo festejo, hubo caravana en todo Rocha, en toda la ciudad de Rocha. Festejamos en un balcón ahí del centro de la plaza de Rocha ahí. Pero después de eso nosotros nos fuimos. Foram fechar já para poder operar o fin de semana. Ya nos llevaron y fue poco el festejo. Ya nos llevaron para el hotel donde estábamos y ahí quedamos para jugar el domingo siguiente. Sí. Pero obviamente con alegría. No dio tiempo de curtir. No hubo tiempo para el gran festejo después se hizo, sí, una fiesta, todo eso, pero en ese momento fue el festejo ahí, terminó el partido, caravana, plaza y poquito más. Y a esperar el partido del domingo contra Peñarol. E já focando de novo. Sim. A mesma coisa que E precisa ver o que eles fizeram contra o Peñarol no domingo. De ressaca de título, chegaram lá, abriram 1, 2, 3 e Peñarol correndo atrás. Capaz. Y contra Peñarol la última fecha nosotros estamos en el Centenario allá, que recibimos la copa también en el Centenario allá, y a donde nos dieron las medallas, todo eso, que le pasé una foto, y arrancamos con Peñarol, estuvimos ganándole 4-1, nos echan un jugador, y Peñarol nos logra empatar sobre el final 4-4, pero estuvimos ganándole 4-1 en el Centenario a Peñarol, que era algo histórico para el cuadro, ¿no? Sí. Pero al final nos echaron faltando como 25 minutos un jugador y se nos venía, jugaba Gabriel Cedrés, que es conocido en ese momento allá en Uruguay, no sé si jugó en River argentino, sí. Y después más o menos por ahí nos terminan empatando, pero nosotros en sí ya era uma anécdota para nós, não nos importava tanto igual. Sim. Só fazer um rápido comentário sobre isso, que é uma história bem legal. Por favor. Eu tenho familiares uruguaios, né? Então, normalmente o uruguaio da fronteira, ele torce por um time do Rio Grande do Sul, Grêmio Inter, e torce por o time do Uruguai, Peñarol Nacional. E eu tenho um tio que torceu nessa época pelo Rocha, né? Foi um time que conquistou todo mundo no Uruguai, né? Mesmo quem era Peñarol Nacional, o pessoal começou, os caras jogam bem. Sim, porque acaba abraçando ali, né? Pela situação toda, né? Os caras conseguiram essa expressão toda. Sim, era algo, né, imaginável. Foi o time querido do país, vamos dizer assim. Sim. E esse meu tio era gremista, né? E ele comparava o time do Rocha, até pelas cores, né? Que são dos colores, comparava o time do Grêmio de 95. Ele dizia assim, olha o zagueiro. Aguerrido. Né? O zagueiro, o Aldave. Aldave? Não, o zagueiro do González, Martín González. Martín González. Matías González. Martín González jugaba de doble 5 conmigo. Sí. De doble 5, en el centro del juego, ¿cómo le llaman? 5. Volante central, volante del medio. Jugamos de doble 5. De doble 5 los dos. Y el hermano, que es Matías González, que es medio garrido, jugaba de zagueiro atrás. E ele dizia, olha, o zagueiro é o Adilson, é o capitão América. O volante, né, o primeiro volante, parece o Dinho. Espelhou bastante a questão do time, ele era comparado ao Emerson, o Puma. É o Puma, né? Até pelo físico. Sim. O Pedro Cardoso, atacante, né? É o Paulo Nunes jogando, é o Paulo Bala. E aí? Né? Então tinha essas comparações. O Aldávio, o atacante. O outro atacante. Grandão, Jardel. Então esse meu tio gremista doente. Espelhava bastante. É o time do Grêmio. Nós vimos o time do Grêmio de 95. É o time ressurgiu do Filipão. Ressurgiu. E muito gremista, como eu disse, né? O fronteiriço, o uruguaiano que torce pro Grêmio, diz assim, mas é verdade. Sim, tu vai começar a comparar, tu vai ver, isso começou a crescer. E no Uruguai é interessante a pergunta que ele fez, né? Sobre o futebol uruguaio.
Como é que um país de 3 milhões consegue formar uma seleção É o que competitiva? eu falei, claro. Cara, assim, a base, as formativas são muito diferentes. Aqui, hoje em dia, né, o garoto entra numa isso escolinha, aí, claro, eu ia perguntar o pai como é dá, que é essa questão. o pai Não dá é melhor... normal, né? Eu digo por mim, porque os meus jogam, né, em Claro. escolinha, a gente dá o melhor tênis, o melhor uniforme, tu vai... Então o garoto parece que já tem assim, 12, 13 anos, já tem um entra numa empresário. passada já, né? sim. Lá não, lá eles têm o baby football, Y baby fútbol y... que são as formativas. En aquellos momentos, hace unos años atrás, era mucho arcos en plaza, en campos, todo era más como muestran el estilo de Maradona en el campito, todo campito. Yo era mucho un campito que tenía en el fondo con 2 arcos y ahí donde nos juntábamos todos y era mucho de ese para que aprende jugando junto con esa gente, aprende a marcar. A marcar y a driblear y a hacer goles, tienes que hacer todo. Entonces, por eso salieron muchos jugadores antes del 2000. Después, cuando empezó a aparecer la tecnología, se complicó un poco más porque viste que los niños hoy en día agarran un celular y no salen a jugar como jugaban antes. Pero sí, hay mucho baby fútbol en el Uruguay. O sea, los niños de 6 años más o menos a 12, 13 juegan mucho baby fútbol. E joga todo mundo contra todos. E assim, o garoto joga um dia na defesa, no outro Daqui treinador a pouco bota tá no no ataque ataque e vai e não se tem adaptar, essa. e vai. Que é para Até aprimorar achar. a técnica, aprimorar a tática. Então A gente é incrível. teve, só para apresentar aqui, que a gente teve uma substituição na mesa, saiu o Wagner, que teve que trabalhar agora, né? E aí volta meu amigo argentino aqui, Guilherme Rodrigues. Argentino. Valeu, pessoal. Tô chegando, graças a Deus, Wagner vazou. Seja bem-vindo. Acá, Internacional. Greve Nacional. Greve Nacional. É uma figuraça, Quem não cantar é ser de Inter, Peñarol. Estamos mal, porque eu sou carboneiro e acá- colorado. Sim. Acá é esgrimo. Não, brincadeira. Desculpa as brincadeiras. A mí me simpatiza Nacional también. Aí não. Viu? Eu vou perguntar Viu? pra ele por que E- o cara bate e não consegue daqui- jogar. É da mesma posição daqui- dele, daqui a pouco eu vou chegar. De acá el amigo es del Inter, pero lo que pasa muy- es que seguimos a Luis Suárez. Hã? Seguimos a Luis Suárez nosotros, uruguayo. Sí. Seguimos a Luis Suárez que está en el gremio. Então aí agora... Pero igual, Desculpa, amigo. traduz agora, não. Lá, só um pouquinho, eu apertar a tecla SAP. Traduz. Porque na verdade Eles né, seguem muito Soares. segue muito Soares. Ah, sim. Independente. E ele estava dizendo, meu amigo aqui Não, também. cara, não entendi o Ele disse o assim, ó, contexto. eu também sigo o Soares, eu sou colorado e eu acho Claro. que não tem nada a ver. Não, são claro. ídolos do futebol. Sim. Né? São ídolos do futebol. Só não vou falar do Rocher, né, Argentina? Não. Sabe que tem uma rixa nossa por causa do Rocher. Por causa que eles não aceitam e eu falo disso. Ô, negão, nós perdemos um baita goleiro. Nós perdemos. Mas a gente nem consultou como é que Perdemos. tu Não perde, adianta, não é que eles não consulta. querem admitir que perderam. Nós perdemos um baita Tomou um goleiro. balão? Tomamos um balão. Queria perguntar. Essa febre Soares. Pede pra ele apresentar a camisa, aproveita. A camisa? Sim, sim. Está el Roche. Tu, pede pra ele apresentar. Tá. Não, primeiro eu vou falar do Soares, depois ele mostra a camisa. Tá. Porque, não sei se ele vai entender. Quando chegou Soares, muitos uruguaios se associaram no Grêmio. Uma base de 1.500 uruguaios se associaram no Grêmio por causa do Soares, que segue o Soares. E numa base diz que cada clube que ele passou, 3.000 uruguaios. Lá é uma febre mesmo, Luis Soares, assim? Y es el... Como o Ronaldo tá para Brasil? Y más o menos para nosotros Luis Suárez como capaz que Ronaldo, Neymar para ustedes. Es el jugador más importante. o sea, jugadores importantes. Nosotros, uno de los jugadores más importantes es Luis Suárez para nosotros. Entonces, a donde quiera que vaya, nosotros vamos a hinchar por el equipo que está jugando, ¿no? No Brasil, o Grêmio, como um todo, se assustou com a quantidade de uruguaios se associando Sim, para Claro, ajudar. capaz que... Não, sos- e é tipo, de lá, nem vem aqui, entende? Só de estar Não, lá, nem do da Soares fronteira, tá assim, aqui, Buenos Aires. do Soares tá aqui, Teve que não, fazer uma vamos modalidade. associar no Grêmio.
Se asociaron socios. socios. Torcida, No, hincha, la hincha. y nosotros capaz que vemos muchos cuadros de aquí que no tenemos mucha noción, que sabemos que es grande gremio, o sea, nos parece a nosotros de allá, grande gremio, por decir también Inter, Corinthians, Flamengo, todos los cuadros que nosotros vemos que siempre están, o sea, Palmeiras, todos los cuadros grandes que nosotros vemos, que por lo menos desde que uno tiene noción del fútbol. Sí. Entonces, pero donde va Luis Suárez, nosotros un poquitito más por ese cuadro, ¿verdad? Y algunos que lo siguen más, obviamente, capaz que se hicieron hincha, pero yo lo sigo al gremio porque está Luis Suárez. Sim, é que só para donde vas, Luisito ele leva sempre uma legião junto, entende? Sí, que sempre leva lleva gente. Isso. E aí se associa. Sim. Não, já tô começando a desenrolar já no espanhol já, tá quase? Tá vindo. Se entiende bien. Pablo, apresenta a camisa do Rocha, porque acabou que a gente esqueceu de início aí. Por favor. La camisa del Rocha que le traje para el compañero, para el Seu. Esta es más o menos es la idéntica del momento que jugamos nosotros en ese año, que salimos campeones en ese año. Porque ahora ha cambiado un poco. La de ahora... ¿Mudó? Sí, ahí más o menos el escudo obviamente que siempre es el mismo, pero después el resto no es. Esta es la que nosotros nos identifica de la época, digamos, gloriosa del Rocha Fútbol Club, del ascenso a la A y de la jugada Libertadores, del campeón de la apertura de Uruguay. Sim. E es esta. Conta pra nós a questão de como foi chegar na Libertadores também. Dividir o grupo ali com Liga de Quito. Liga de Quito, LDU, né? Liga de Quito. LDU. Altitude? Pode falar. Jogou na altitude? ¿Qué? Jogou lá, altitude. En la altitud de la En la altitud, en Quito. Lá. En Quito. Nosotros, salimos campeón de la Apertura 2005, que nos da el pase a la Libertadores. Y la Libertadores del 2006 nos tocó la serie de Vélez de Argentina, que tenía un equipazo en ese momento. Después nos tocó Liga de Quito, que el 10 era el Chori Palacio, el 10 de Perú, el clásico 10 de Perú, por lo menos para mí, que yo ya estoy medio veterano. El Chori Palacio, uno de los más conocidos de Perú. Por lo menos él era el 10 de la Liga de Quito, por ejemplo. Y después el otro Universitario de Perú. Nos tocó jugar el primer partido nosotros con Vélez, fue los partidos que anduvimos flojos, que nos ganaron bien. O sea, tenían un equipazo, Castromane, Graciani, Somoza. Nos falou ali fora. Em casa. Y en casa nosotros, ¿dónde jugamos? Nosotros tenemos un estadio que es pequeño, que no lo aceptaron para el tema de la Libertadores, y jugamos a 100 kilómetros cerca de Punta del Este, en Maldonado. O estádio deles, a Conmebol não aceitava, e aí acabava que saiu ali da região deles, eles tinham que deslocar 100 kilómetros para poder jogar no estádio, e aí já na torcida daqui a pouco, né? En otro departamento igual la gente iba. O campo iba. menor, o estádio menor, ali, aquela pressão, já não contou com o fator local, já não podia contar do fator local com a Libertadores. Né? Claro, porque en ese campo, en ese juego, nosotros no éramos local, o sea, fuimos local para la Libertadores, pero nosotros ahí teníamos pocos partidos jugados ahí. Nosotros en el campo de nosotros teníamos, por ejemplo, la mayoría, más de casi 100 partidos jugados por lo menos, además de, obviamente, que era la cancha de practicar de nosotros cuando el tiempo lo dejaba, ¿verdad? Y nos mudamos a jugar ahí a 100 kilómetros de la ciudad de nosotros, porque es un campo grande que lo hicieron para la Copa América del 95. La estructura la hicieron para la Copa América del 95 de ahí en Maldonado, y jugábamos de local ahí. Hicimos los partidos de local ahí, que jugamos contra los equipos de la serie ahí. Sí, pode fazer também. ¿Qué te pasa, Carvalho? Não, quero saber do Carvalho. ¿Qué te pasa, Carvalho? Bueno. El jugador Carvalho que estaba en Nacional, que está ahora en Grêmio. Felipe Carvalho. ¿Te gusta? No, es bueno. Yo igual no lo sigo mucho, porque, sí, pregunté para él porque en sí no sigo mucho soy uruguayo, pero sigo más el fútbol argentino, el gremio, fútbol de España, pero fútbol uruguayo no miro mucho el fútbol uruguayo. No lo sigo mucho el fútbol uruguayo. Porque acá hay la reclamación, Carvalho, poco sangue.
sangue, Sí, não ser, sí, sí, não sí, ser que no- uruguaio. no, que- Porque o que assusta o uruguaio Charrúa. Volante, Mete. volante Claro. de pé mole. Ya, Volante uruguayo, de pé mole. sangre acá y jugando al fútbol. É Hugo de Leão, Claro, é claro. até Luiz Carvalho, Soares, qualidade no O passe. Grêmio ele- consegue é que- contratar é que- um argentino do é que eu não- fake. é que- O Uruguai é que- fake, o Grêmio consegue. Claro. Es que sinceramente yo no lo sigo mucho Carvalho, no lo tengo mucho. Ele só veio porque é amigo do Soares, cara, yo- aceita. Não, eu me É, gusta. a mí Mas me gusta- é um uruguaio no exterior. A mí me gusta, por ejemplo, Cavani, lo que mete Cavani, por ejemplo. Cavani, Cavani un é impressionante. Claro, Cavani Cavani tem é 3 impressionante. pulmão. Claro, Cavani te está jugando arriba y te está defendiendo allá abajo. El otro día Sí. del partido de Boca contra Racing, no sé si lo Yo vi, miraron. Quando vi, jogava pô. com o Soares, Bola quando que ele, ele meteu. quando Agora- ele jogava com o Soares, ele fechava o Soares o segundo e fechava o lateral. Ah. O Cavani era um absurdo, parecia que ele tinha 3 Sí, pulmão. sí, sí. Ese es el típico uruguayo que Exacto, es lo que a gente o sea, espera. Nos gusta también que obviamente que son, Tiene la son, cualidad. son jugadores que hacen goles, o sea que goleadores los dos. Queremos tener jugadores como eso, pero o sea, es imposible, salen una vez cada tanto también, o sea, un Suárez y un Cavani que justo lo tuvimos y que fue cuando la época gloriosa de este último de Uruguay, ¿no? De este último que anduvimos bastante bien, Claro. junto a Forlán, que también, también estuvo Sí. en esa época ahí. Agora sobre o futebol uruguaio, eu acompanho bastante, né? Até. Primeiro, sou apaixonado por futebol, né? Em função dos familiares que tem no Uruguai. O Carvalho foi o melhor jogador do Campeonato Uruguaio antes de vir pro Grêmio. Quando o Soares regressou da Europa. Impressionante, chegou aqui. E eu acompanhava e dizia: esse cara é muito bom de diferente, bola, é é diferenciado, né? E agora no Grêmio a gente vê assim, eu também vejo os jogos, a gente vê que tá, parece intimidado. Mas eu não acho ele ruim, entendeu? Eu não acho ele ruim, eu acho ele um bom jogador. Só a voltagem, sim, parece que ele não... Mas isso é normal, por exemplo, primeiro ano no Exatamente, Brasil. adaptação. Adaptação, o Vila Santiago, que veio do Paraguai também, os primeiros Demorou, anos do Vila demorou um pouco. joga bola, joga muita bola. Não, tudo bem. É que o problema do Carvalho é que ele já é mais velho, né? O Carvalho... Não, a gente vai passar a palavra pra ti de novo aí, da questão... Não, vamos fazer um intervalinho, e aí depois ele vai contar um fato inusitado lá, que foi da vez que os caras, vocês ganharam o Campeonato Nacional lá, e na comemoração os caras entraram com uma vaca dentro de campo, né, cara? Uma vaca? Vamos fazer esse intervalinho aí. Fizeram E um na- assado ali já. E na Viva. volta a gente vai falar sobre esse assunto aí, vamos fazer Claro. uma pausa, tá bem? Impecável. Vamos pro intervalo aí, gente. Salve, salve, rapaziada. Agora aqui, Leon, no microfone pra vocês, pra deixar a mesa mais bonita, né? O Daniel saiu. Né, argentino? Elevou o nível agora. Elevou o nível. Pô, cara, primeiramente quero te agradecer, Pablo, que eu não tava aqui no início. Muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado pela presença do Alceu também, que fez esse intermédio, esse meio campo. Pra quem não sabe, eu e o Alceu, a gente tem um grupo de futebol, a gente joga bola. E esse rapaz aqui joga muito. A gente tenta, né? A gente tenta. Joga bola Tá. ou não? Pá. Joga bola ou não? Ele vai contar um pouquinho também, ele foi profissional. Infelizmente do outro lado, mas... A gente chuta. É. Pablo, a gente tava aqui nos bastidores aqui, a gente conversou um pouco, um pouquito, sobre a conquista de Rocha. ¿Cómo fue la conmemoración post-juego? Y la conmemoración, nosotros estábamos hablando con el tema de que giró una vaca, el tema de cuando dimos la vuelta olímpica, pero el tema es que cuando nosotros practicábamos y estábamos cerca del final, que empezaron a venir los medios, o sea, los informativos, los medios, los periodismos de Montevideo, a filmar un poco la práctica, a sacar fotos para los diarios, nosotros practicábamos en las afueras, en las afueras de Rocha, de la ciudad. Y había vacas, o sea, había la cancha de fútbol, vacas para un costado, entonces el periodismo lo tomó como... la foto que sacó fue del otro lado de las vacas para allá, entonces cuando saca la foto parece que tuvieran las vacas al lado de donde nosotros estábamos practicando. Sí. Entonces hubo mucho tono de broma en los diarios de Montevideo que nosotros practicábamos con las vacas al lado. Entonces cuando estábamos ya para salir campeón, se le ocurrió la idea a la gente de que la vaca diera, que la vaca tuviera ahí. Fue antes de juego. La broma fue, o sea, el periodismo venía porque ya llegando, cuando estábamos llegando ahí arriba, que íbamos primero, Comenzó a dar destaque. empezó a venir el periodismo de Montevideo, o sea, que nosotros E allí... foi como meio que uma provocação ou não? Claro, fue en tono de broma que la foto que salió fue con la vaca, la Sí, foto, sí, la sí. vaca y nosotros practicando.
o sea, practicando, ¿verdad? Que treinavam com as vacas. Claro, como que entrenábamos con las vacas. Entonces, cuando estábamos cerca del final, la idea que si se salía campeón, se iba a entrar una vaca, que fue lo que pasó. Salimos campeón en esa tercera feira del 7 de diciembre de 2005. Y cuando salimos campeón, que entra todo el público para la cancha para dar la vuelta olímpica, para felicitar que se entró todo el estadio, que eran, o sea, no lleva mucho, pero andan en unos 10.000 personas en el estadio. 10.000, lotado, lleno. Lleno. 10.000 personas en el estadio. Cuando abrieron el campo de juego, cuando salimos campeón, que entró toda la gente a saludarnos, ahí que nos saludaba, abrazos de todos lados teníamos, no sabíamos de dónde venían. Y cuando empezamos a girar la vuelta olímpica con todo el público, había entrado el tema de la vaca. O sea, que la vaca que dio la vuelta en noticia en todos lados, porque después yo, 2 años después, fui a Uruguay, a Argentina a jugar un cuadro de la CEA ya después, y estaban siempre con el tema de que había girado, que el cuadro que había salido campeón y había girado el tema de la vaca en la vuelta olímpica. Não, mas a vaca virou assado depois. No, la vaca... Virou símbolo. Essa cagada. La vaca la cuidaron, la mimaron más que siempre. Virou símbolo, virou mascote. Sim, Isso, claro. porque assim, ó, os anúncios... Até hoje? Até hoje, Sim. os anúncios dos jogos do Rocha, né, eles chamam a equipe de Los de la Vaca. Ficou histórico. E teve outro fato histórico também, e peculiar, que quando eles comemoraram o título, os jogadores subiram em cima da trave e a trave quebrou. Eles caem com a taça em cima da trave. El travesaño. E aí fizeram uma alusão a esse fato, a também uma propaganda, um marketing na equipe. Los que quebraram a história, porque foi o primeiro time do interior, né, a ser campeão. Então, os que quebraram a história, quebraram a hegemonia do futebol uruguaio. Eles são muito bons nessas manchetes, né? Como ficou os jogadores pós-conquista em Ciudad? Tipo, ídolo, Claro. param na rua, Sí, sacar la o foto. sea, hasta el día de hoy, obviamente, estamos en la ciudad o en el departamento, más que nada en el departamento de Rocha, y toda la gente de la edad de nosotros, por lo menos, te conoce. O sea, Sí. te saluda en todos lados, pasa en todos lados y te conocen por el tema del fútbol. O sea, que quedamos, por lo menos... No sé si decirte famoso, pero o sea, nos conoce todo el departamento, o sea, los 40.000 de la ciudad y las ciudades alrededores, que son las ciudades del departamento de Rocha, nos conocen todos. E teve o assédio de clubes maiores, assim, ou a equipe continuou por mais anos? Porque acá, a equipe pequena, vem daí os grandes y le llevan los jugadores. Levam Sí, todos. para la contratación de los jugadores. Claro, el tema, que eso creo que fue un gran debe de los dirigentes que pasó que quisieron asegurar para jugar la Libertadores siguiente. Seguraram todo o elenco? Claro, quedaron todos ahí. Conseguiram, isso é difícil. Claro, todos ahí que para mí, digo, o sea, para los jugadores hubiera sido lo mejor tratar de salir para ganar un sueldo mejor, Sí. porque en sí en ese momento nosotros ganábamos, era alrededor de 14.000 pesos uruguayos, que eran unos, no me acuerdo si eran 800 o 600 dólares por ahí. No, eran 600 dólares. Cuando salimos campeón nosotros, 600 dólares por jugador. O sea, 3.000 reais. Claro, 600 dólares por mes cobrábamos en ese momento. La mayoría. Capaz que el jugador que hacía los goles, capaz que estaba cobrando un poquito más, pero el resto andaba en eso, que era el mínimo para ganar un jugador uruguayo de la A. Porque hay un mínimo, que era eso, el Rocha Fútbol Club no podía pagar más. Entonces andaban esos 600 dólares, que era lo que cobrábamos cuando salimos campeón. Y el año siguiente no subió casi nada. Ainda mais que Libertadores jogou fora, né, em Maldonado. se jogou fora. Sim, a receita também, aluguel de estádio fora, então não tinha como pagar mais, né? Não, mas é diferente, né? El año que o sea, el equipo entra a Libertadores, viste que, o sea, recibió como 340.000 dólares el equipo. Sí. O sea, que le pagan a la Libertadores en ese momento. Ahora creo que pagan más, pero en ese momento recibió como 340.000 dólares el equipo. En 3 tandas, creo que le pagaban cada vez que jugábamos de local, le daban en 3 tandas esos 340. El equipo consiguió que le dieran 80.000 dólares para el equipo. O sea, el equipo, nosotros nos reunimos, el conjunto del equipo se logró que 80.000 dividido para todos los jugadores. Que fueron algo de 4 o 5.000 dólares más o menos para cada uno. En pós-Libertadores, ¿tiene algún clube para salir, no?
para venda. ¿Después de la Libertadores? Sí. No, porque después el tema fue el gran error de mantenernos. Después, ¿qué pasó? En la Libertadores salimos. Claro, pasó el boom. Pasó claro, nosotros quedamos tercero en la Libertadores y después en el fútbol local anduvimos más o menos mitad de tabla para abajo y cayeron. O sea, tenían que haber aprovechado. Tenían que haber aprovechado cuando los jugadores estuvieron en el boom de cada uno. Eu perguntei muito isso porque me lembrou, sabe, que foi aqui o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo, um time pequeno, gauchão, pum, aí deu boom, foi lá, ganhou. Tipo, os jogadores que passavam jogando a copinha de segundo semestre, todo mundo pegou Série B, alguns Série A, Cruzeiros, os times grandes, e tu vê a mentalidade do clube. Foi bom para o clube e ruim para o atleta. Claro. Por isso que tem esse time do atleta, quando vem que ele quer sair, por causa que... Para um clube pequeno, é a chance dele, é o pezinho de meia, né? Claro. Claro, para los jugadores hubiera sido mejor, o sea, haber salido para algunos cuadros más grandes, para Nacional, Peñarol, o salir del país, ¿verdad? Sim, mas hoje ele não estaria acá. Estaria em Madrid dando entrevista para... Mirando España, mirando el Barcelona y Real Madrid. Tá, e na Libertadores, como foi? O grupo era Vélez, LDU, Liga de Quito e... Universitario de Perú. Sim. Nosotros jugamos el primer partido con el Universitario de Perú de local, en Maldonado. En Maldonado. En Maldonado, ahí en Uruguay. Y empatamos 0-0 con ellos. Después fuimos de visita a Vélez. Nosotros perdemos con Vélez 3-0. 3-0 allá en Marfitani, ¿cómo es? Sim, en la cancha de Vélez. Malfitano, né? Sí, creo que sí. José Amalfitani. Sí. Num equipo que tenía Lucas Castromani. Lucas Castromán, el Gato César, el arquero. Damián Escudero. Escudero podía estar. Sí, dijimos Castromán. Tenía grandes jugadores. Yo los de. Ahora no se me escapa. Somoza, que después fue para el Villarreal. ¿Sí? Zárate, el rubiecito, el más grande de los Zárate. Mauro ahí estaba empezando a jugar, jugó de local cuando vino a jugar de visita acá, cuando jugó en Uruguay, jugó Mauro Zárate titular. No, tenía un equipo. Bueno, nosotros la primera fecha le empatamos con Universitario y Vélez le gana de visita a Liga de Quito. Entonces, en la segunda rodada ya tenía 6 puntos. Claro, en la segunda jornada tenía 6 puntos porque nos gana nosotros. Nosotros quedamos con 1 y Liga de Quito le gana a Universitario. Pero después nosotros jugamos de local con la tercera fecha con Liga de Quito ahí en Maldonado y ganamos 3-2. Ahí hicimos el primer gol, que está yo le pasé un compacto que está en YouTube, ahí que son de 9 minutos, que ganamos. Rocha Fútbol Club le ganó 3-2 a Liga de Quito, que el primer gol que lo hace Pedro Cardoso le doy la asistencia. O sea, el primer gol de la Libertadores del Rocha Fútbol Club. ¿De la historia? Por lo menos le di la asistencia. Fue el que diera la asistencia. Sí. Bueno, eso es importantísimo. Yo me lo tengo guardado. Claro, la asistencia del primer gol del cuadro de un cuadro chico. Claro. Los niños. Claro, yo tengo dos chicos, uno de 18 y otro de 12. ¿Benjamín, de 12? Benjamín es de mi señora, no es mío. Yo tengo uno de 18, tengo dos. Uno de 18 y otro de 12. Y ahí tengo siempre. Primeiro gol, eu dei assistência. La asistencia del primer gol. Bueno, se le ganó 3-2 a Liga de Quito ahí. En la tercera fecha íbamos a la mitad. Nosotros era Vélez que ganó de vuelta, Vélez llevaba 9 puntos, nosotros llegábamos a 4, habíamos empatado Universitario, perdido con Vélez y ganábamos Liga de Quito, llegamos a 4 y Liga de Quito estaba con 3. Había perdido con Vélez y perdió con nosotros en la tercera fecha. Entonces, eso fue un miércoles y el miércoles siguiente teníamos que ir a jugar viste que después jugamos Universitario. Claro, Universitario, Vélez, Liga de Quito, el cuarto, sí, al revés. Entonces nosotros con el empate allá, si sacábamos un empate contra la Liga, sabíamos que la última fecha de la Liga era con Vélez de visita. O sea que tenía un partido perdido sobre el final, le iba a quedar solamente para pasarnos con Universitario. Pero tenía un gran equipo la Liga de Quito, que eran 9. Eso fue el 2006. El 2008 ellos salen después campeón de Libertadores y todo eso. Contra Fluminense. Claro, y ellos en el 2000 tenían 9 jugadores de selección. Eran como 6 o 7 de Ecuador. Tenían a Murillo de Colombia. Tenían
tenían No, era una gran equipo. tenían El eran de de los- una- Era un baile. Ambrosini, tenían Urrutia, tenían todos jugadores que Urrutia. estaban jugando Ruth é en- todo ele de Sim, 2010, claro. de 1909 até agora sempre tem Urrutia. Sim. Urrutia, Sí, Urrutia- e é o Urrutia mesmo. siempre está. Urrutia, Equador, É o mesmo. tudo. Urrutia está. Urrutia é sério. Claro. Urrutia jogou. E chegaram na última fecha E- com chances? No, la última fecha quedamos sin chance. Nosotros perdemos con Vélez, que perdemos con Liga de Quito allá de visita. Sí. Entonces nos pasan ellos. Y después jugamos con Vélez de local, nosotros perdemos con Vélez de nuevo. Y ellos le ganan al Universitario, ya nos sacaron 4 o 5 E puntos. o clima E- em Libertadores No, é diferente. Es diferente, es Libertadores, diferente ver. Porque para nós, hincha, Claro. noche de Copa. Claro, Y claro, es- es diferente. Además, obviamente que estar transmitido por en ese caso Fox Sport, viste que yo que sé, es diferente que verte en una Libertadores que, Sim, lo- para nós, que- hinchada, claro. já é diferente. Y verte- Imagina para vocês. No, el clima es totalmente diferente y verte que en el mejor, en la mejor copa que hay en América del Sur jugando, Ficaram em terceiro no grupo. ficamos tercero. Se fosse hoje, teria na Sul-Americana. Sul-Americana. Claro, pasábamos Sudamericana, o si hubiera sido en esta etapa. Só para fazer um comparativo, vocês terem ideia, o Penharol, que jogou Libertadores esse ano, né? Ficou em quarto do grupo de 4. Aham. Não teve uma vitória. Mas é que 2006 foi um ano muito louco ao seu. E aí tu vê... 2006 não, era tudo louco. Não. Ganhou uns times pequenos, os times bons ficaram, é tudo assim. Deixa eu fazer... Eu- Uma dúvida que eu tenho. Uma dúvida que tenho. La prensa uruguaia, como cobriu, como fez a cobertura de Rocha em Libertadores? Tu vê la prensa, os periodistas acompanharam, como foi? Poca prensa. Poca. De Montevideo poca prensa. Nosotros tenemos o sea, hay prensa en la ciudad de Rocha, que es así, estaba cubriendo siempre todo, pero, Sí, ma- pero después era poco. La información de Montevideo, o sea, la prensa de Montevideo no Oye, Mesma coisa assim, sé, quando lo o seguía. Goiás vai jogar. Claro. Cara, eu nem lembrava que o Goiás tinha jogado essa Libertadores. Eu fui olhar a tabela. O Goiás jogou essa Libertadores e se classificou em primeiro no grupo. Eu perguntei isso porque a gente falava no início da arbitragem, como é que era, se tinha favorecimento ou não. Mas não é só isso, a própria imprensa também, Não, né? é toda, é a todo gente vê a um- imprensa, por exemplo, vai jogar os nossos times daqui, a imprensa não pode dar uma notinha e não tem destaque. E aí é um programa inteiro voltado para eles. E lá é a mesma coisa. Claro. Lá é Penharol Nacional, o pessoal se concentra nisso. Poco, que poca cosa. Rocha Fútbol Club jugaba Libertadores contra tal y nada más, poco. No, poca prensa. Pablo, e hoje, o que fazes? Que fazes? Y yo qué hago, qué Sí, qué trabajo, o trabajo e Mucha, trabajo. mucha plata, Sí. mucha plata. No, Mucha. yo soy policía. Sim. Ah, después de dejar el fútbol profesional, Só estudié. um momento. La Guarda policía. as drogas. La policía. Las drogas aí, pessoal. La policía. Hace 9 años soy policía en Uruguay. Sí. Sí. De los 32, 33 que arranqué ahí, espectacular. Estoy vivo en mi ciudad y soy policía hace 9 años ahí. E a La Pelota? Y la pelota, juego al fútbol de salón y juego un cuadro de veteranos, de seniors, 35 para arriba. Sim, Yo é que tengo 35 lá é 41. sênior. Claro, yo tengo 41. Sim. Y juega una señora ahí en la ciudad de Rocha, de 35 años para arriba, pero lo que me encanta a mí es el fútbol salón y ahí donde nos conocimos con el amigo acá, Sim. con el amigo en el fútbol de Conta salón. um pouco mais desse projeto também, ao seu o futebol de salão sênior. Claro, yo en sí juego en el fútbol de salón, pero son senior los que jugamos nosotros, y yo juego en la senior de Lascano, y el amigo, que tenemos un amigo en común, que es Lobato, está en la senior de Rocha. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos un equipo muy bueno en la ciudad de nosotros de Lascano. Y últimamente, las veces que yo arranqué y que más o menos tenemos un buen equipo, siempre ganamos allá. Le ganamos al equipo de Lobato, que viene acá. Sí. Entonces, como yo lo conozco, Lobato, el intermediario de nosotros, es policía también. Entonces me invitó para jugar en el equipo de ellos. Cuando salían al exterior, cuando jugamos allá, yo juego en el mío y ellos Sí. juegan en el de Rocha. Pero cuando ya salimos el año pasado, habíamos salido a Formosa, para el lado de Argentina, y después enseguida vinimos acá a Pelotas y San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo. Bueno, que vinimos el año pasado. Entonces juego con ellos. Y ahí que el equipo en sí de fútbol de salones de un compañero allá, que fue el que me invita cada vez que salgo afuera.
yo juego, con ellos casi no juego allá en Uruguay. O sea, ¿Y tiene juego una- solamente cuando salen afuera. ¿Y tiene una liga, un campeonato? ¿O son No, etapas? Son etapas. Son amistosos. Amistosos. Salimos a divertirnos y a veces hay 3, 4 campeonatos. Mais ou menos amistosos, porque eu fui Sí. jogar uno e minhas canelas. Sí, sí, el fútbol es siempre igual, ¿viste? E tu sabe Empieza a que- jugar. Sabe, a gente, se na várzea, por exemplo, eu moro no Barro Duro. E daí na frente da minha casa tem um campo. E daí tem, não sei como é lá no Uruguai, primeiro quadro, segundo quadro, veterano. E a gente mora ali na frente, a gente gosta mais de olhar o sênior do que o primeiro e o segundo. Por quê? Porque daí os caras só querem balão, menos briga. correria. E daí Bola no pé, daí aí tu vê a qualidade, tá? Sim, e o sênior toca, sai, já não é tanto Não. aquele balão. O Pablo falou que teve em Pelotas já e São Lourenço. Conta um pouquinho ao seu como é que é esse projeto do futebol sênior, Fut Sênior de São Lourenço, que em Pelotas junto também, né, obviamente. Conta aí um pouquinho pra gente. A gente começou, na verdade, por iniciativa do pessoal do Uruguai, pessoal de Rote. Sim. Porque lá eles são extremamente organizados. O time que ele joga, a convite do Lobato, que é esse nosso amigo em comum, é um time que já viajou para a Argentina, já veio no Brasil várias vezes. É um time que excursiona, um time de futebol de salão só de sênior, que excursiona por toda a região do Prata, aqui, digamos assim. Então, os caras são extremamente organizados, têm patrocinadores, né? E a gente, conhecendo eles, num desses torneios, começamos a conversar. Olha, por que não estender essa parceria? Vamos começar a fazer isso aí mais seguido, né? Independente de campeonato, de resultado, vamos nos encontrar, né? Formar essa amizade e correr atrás da bola, que a gente gosta. E começamos a fazer isso. Então, 2017 foi o primeiro encontro, foi um campeonato em São Lourenço. 2017. Jogamos eu levei uma equipe aqui de Pelotas para jogar um torneio em São Lourenço, nós enfrentamos o pessoal de Rote, né? E aí, a partir daí, começamos a estabelecer, olha, todos os anos, a gente vai uma vez para o Uruguai jogar contra eles organizam um torneio lá, Sim. Aí convidam as equipes da cidade dele, equipes de Lascano, equipe de Sênior de Rote, equipe de Sênior de Maldonado, várias equipes regionais. Tinha no último campeonato, tinha até da Argentina, né? Tinha, né? Então eles convidam várias equipes e a gente é um dos convidados. A gente representa o Brasil nesses torneios que eles fazem. Da mesma forma, no final do ano, sempre em dezembro, a gente convida eles para vir aqui, a gente organiza um torneio, organiza alguma coisa e recebe o pessoal com um churrasco, com assado. É como se fosse família, né? E isso vem desde 2007 que estamos fazendo. Esse ano teve a oportunidade lá de com a gente. Tive a oportunidade de... Nós jogamos um torneio internacional, né, com equipes do Brasil, Argentina e Uruguai, né, na categoria veterano. Então, primeiro é um prazer, porque todo mundo gosta de bola. Muitos que já foram jogadores profissionais, outros não, mas a gente junta todo mundo em torno de uma grande amizade. Não, o nível é alto. O nível é alto. Tipo, tanto de competitividade, por mais que fosse amistoso, mas a qualidade e o nível é alto. Assim, poucos assim, eram ruins de bola. Não, e aqui a gente tem muito torneio. Só tu. Poucos, eu falei. Só um. Quando ele falou, solamente ele. O Leão foi guerreiro lá, o Leão foi guerreiro. Nós tivemos um primeiro jogo, só para dar um exemplo, no primeiro jogo nós jogamos contra um time da Argentina. Nós ganhamos 15-3 ou 15-4. 14-2, eu acho. 15-2. A gente perdeu nas contas. E o meu gol de cavadinha? E ele fez gol e foi pra galera. Tá aí, tá gravado isso, não. Campeonato filmado. Cara, lá do rádio, outro lado do campo, com a goleirinha adiantado, tuf. Cara, tá louco. Narrador da rádio gritando o gol dele, ele indo pra galera. Atura esse homem agora. E aí, o atual projeto é de São Lourenço? É daqui? Quem quiser jogar, daqui a pouco... O nosso time é daqui, é o Brasil Fut Sênior, né? Nós temos uma equipe já há alguns anos aqui. A ideia é sempre agregar mais gente, obviamente, mas o que a gente está tentando fazer, na verdade, é organizar campeonatos de veteranos e exclusivamente de veteranos, da categoria sênior. Sim. Porque tem muito campeonato local aqui da categoria livre, bons jogos, alto nível, mas pouca coisa exclusivamente veterana. E lá no Uruguai, eles têm esses torneios, né? Que organizam, com arbitragem, presença da imprensa, rádio, cobrindo. Mesário. Tudo. 2 árbitros. Cara, organização top. E a nossa ideia é tentar fazer isso. Então, no final desse ano, a gente vai trazer esse pessoal de Rote de novo, né? Eles vêm de novo aqui jogar com a gente. Ano passado nós fizemos um triangular, a ideia é esse ano fazer um quadrangular. A ideia é trazer um time da Argentina, a gente está contratando um time da Argentina também. O mesmo que nós ganhamos de 15 a pode vir, 13, pode vir. Pra ser facilzinho assim, né? Aí tu vai poder fazer gol de novo, né? Claro. E fomentando isso e aumentando. Pra quê? Pra fomentar o esporte na categoria sênior. Porque às vezes o cara... eu não tenho uma turma pra jogar. Eu joguei, gosto de jogar, mas a minha turma não joga mais para jogar.
Bom, cara, mas vamos. O esporte é saúde, o esporte é integração, o futebol, né? Reúne todos os níveis sociais, todos os tipos de pessoas. Então vamos agregar. Então a ideia é fazer esse torneio no final do ano. Né? A gente já deixa até o convite para vocês acompanharem lá o. Claro, torneio. com certeza, né? Pô, a nossa ideia inicial, eu até te contei um pouco do como é que seria. A nossa ideia inicial era falar de Grêmio, solamente. Pero ia ficar muito nichado. Aí a gente começou, não, vamos falar de futebol. Futebol amador, dar espaço. Porque não tem espaço para futebol amador. A gente trouxe o Vanderlei Leivas, que é um jornalista, um periódico daqui de Pelotas, com grande influência no futebol amador, entendeu? Ele nos contou uma história de bastidores que eu até vou te contar o seu. Ele filma com uma mão, narra e ele controla as coisas. Aí muda a câmera ele deixa uma câmera lá na linha de impedimento, deixa uma câmera lá e ele troca. E aí ele fica narrando e ele filmando. E é complicado, entendeu? É complicado. Queres fazer mais uma pergunta para algum convidado? Não, eu quero saber que é louco. O Uruguai tão feliz? Treinador novo. Y sí, esperemos que siempre lo que le agarra Charrúa siempre está. Nos falta a veces un poquito más de juego. Nosotros, yo qué sé, ya se ha visto Y el entre Zafra claro, también. que salga por Bielsa, ¿verdad? O sea, por la selección me estás hablando. Eso. ¿Escuché Sí, bien? sí. Sí, por la De selección. Bielsa. Claro, Lo que nosotros piensas de Bielsa. estamos esperando, sabemos que es un buen entrenador, sabemos que es una persona que hace charla y está... Una persona, Sí, claro, sí. sabemos que es una persona que hace charla y están otros técnicos conocidos que ha estado cuando él da una charla, ha estado hasta Pep Guardiola, Sí, ha estado gente... él da curso para los claro, otros técnicos. eso, da curso a otros técnicos. Entonces sabemos que es un técnico que esperamos que el equipo juegue, porque a veces Uruguay hace un gol y se defiende, quiere defenderse. Esta No ha Copa pasado no gostei mucho. No ha pasado mucho con eso, que Uruguay siempre hace un gol y después se viene para... Nosotros queremos, es difícil, queremos un Brasil que hace un gol y quiere más. Não quer. Essa é a última Copa. É o que queremos. Por exemplo, jogou tão bem o último só jogo. Dos três, Sí, Arrascaeta, sí, né? sí. dos três, a gente, porque gusta Grêmio, assim, a hinchada de Grêmio gusta Uruguai, a color, Sim, sim. gusta, e acompanhamos. E achamos que o Uruguai podia mais. Sim, podia sim. mais. Claro, sim. Que Japão, aqui é Claro, Japão. claro, si Uruguay en el momento que está ahí, que necesitaba, o sea, estábamos ganando, o estábamos empatando, no me acuerdo, pero sé que no necesitábamos un gol, se empezó a defender, a cuidar. Cuando el otro equipo hace un gol, del otro partido simultáneo, que tuvo que salir a hacer un gol, Uruguay, y tuvo 3 o 4 opciones en poquitos minutos, que aquella jugada de Cavani que no la revisan, que había sido penal. Claro, cuando necesitamos un gol, el equipo salió y tuvo 3 o 4 opciones faltando 3 o 4 minutos. ¿Por qué demoró tanto Claro, para ir? porque esperaron que el otro equipo del otro lado hiciera los goles que tenía que hacer y Uruguay recién dijo, tenemos que hacer un gol, y fue cuando salieron y casi hacen un gol en 3 o 4 minutos con 3 o 4 opciones. Ese es el tema, eso es lo que no queremos. Yo creo que la gran mayoría de Uruguay no quiere eso. Que haga un gol y que defienda, que se defienda y que diga, ya está, con eso ya está, y con esto tenemos que cuidar. Não, pelo agora queremos- é Carvalho mais 10. Me gusta mucho de Bielsa. Sí, yo pienso- a gente olha assim como se vê las Claro, falas, claro. o conceito de futebol. Claro, yo pienso... Manda um beijo pro Bielsa. Oh, um berro. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, por esse bloco. Fiquem ligadinhos, depois desse bloco vai ter o quiz do torcedor pela primeira vez com um convidado do nosso grupo lá, hein? Vamos fazer umas perguntinhas pra ele pra ver se ele tá ligado no nosso podcast. É um baita boca aberta. Alceu, quero te agradecer muito e um presente pra ti. A gente ia te dar uma camiseta, mas eu sei que tu não vai usar camiseta, até porque tu não vai usar a camiseta. É dele! Mas, É dele! mas eu sei que um cafezinho tu gosta de tomar, Perfeito. aí uma caneca do podcast. Puxa, eu agradeço e como eu disse, né, independente de lado, né, eu sou um cara que vivi um pouco no meio do futebol, fui atleta da base do Inter, né? Sim. Mas tenho o maior respeito pelo Grêmio, o maior respeito Tu ainda tem que contar um bastidor daquele que tu falou que ia contar pra gente. Tem histórias bacanas, né? E
puxa, obrigado, agradeço mesmo e pode ter certeza, vou usar com o maior gosto, sem Pô, problema nenhum. E obrigado pela presença aí. Eu vou aproveitar então, já que estamos trocando os regalos, né? Vou te passar também, né, uma flâmula do nosso Brasil Foot Senior, Ah, coisa da linda. equipe do nosso projeto. De jogador é isso aqui, né? Jogador recebe isso aqui. Aí, braçadeira de capitão, aí. De jogador para jogador. Pô, muito obrigado aí, vou filmar Você bem tem que aqui. ficar comigo desse podcast aqui, eu sou o 10 de faixa. Ó, primeiro adereço aqui pra gente botar no nosso estúdio. Vai ficar aqui, ó, o seu. Tá? bem? Muito obrigado mesmo, de verdade, de coração. E, obviamente, um regalo para o nosso convidado, Pablo. Pablo não tem o número do Soares? Pô, número 5. Precisamos fazer Pablo, una camiseta del podcast. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, muy contento por que me hayan invitado, que acá el compañero, la verdad que le agradezco el hospedaje, porque en sí íbamos a vacacionar unos días que teníamos para salir y enseguida pensé en el CEU, le mandé un mensaje y enseguida me respondió, me dijo los lugares que tenía para visitar acá, me dio el hospedaje, la verdad que muy agradecido al compañero. Gran amigo. Tá? Pablo, na próxima, avisa quando ele vir para o dulce de leche. Precisa fazer las encomendas dulce de leche. Pero quedamos muy contentos acá con la familia de acá de Laranjal y de Pelota, así que lo más probable es que vengamos en breve, así que le avisaré acá al amigo Alceu y veremos de traer dulce de leche. Pablo, já comeu o assado dela, seu? Y ya vamos a comer asado, es importante eso. Ele tava aqui no passado, no final do ano, quando eles vieram. O homem manda bem. Muy rico. Muitas graças, obrigado ao seu. Gente, já voltamos, rapidinho, hein? Continua aí, seus abobados. Voltamos, pessoal. Olha, agora saiu o argentino aqui, que foi 10 da Aratiba, e entrou um dos melhores camisas 9 que eu já joguei, Almir Boanova. Finalizador. Daquele dos lado melhores. ali temos o Lelo. E eu quero apresentar também o Christopher. Christopher, hoje a gente vai inaugurar um quadro, pessoal, que é o Quiz do Torcedor. A nossa ideia é aproximar o pessoal lá do grupo do Grêmio, que vai nas discussões com a gente, nossos amigos, pra trazer pro podcast, pra gente fazer umas perguntinhas aqui, ele ganhar um brinde e também falar um pouquinho do gremismo dele, como que ele começou, como que ele nos conheceu e alguma resenha engraçada. Christopher, te apresenta aí e depois de te apresentar já engata. Como é que tu começou a ser gremista? Beleza, então tá. Boa tarde, pessoal. Não, boa tarde, boa noite. Quando é no YouTube, cara, a gente não sabe. Quando vê, tem gente até de madrugada. Tem gente até que nem vai assistir. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme for a hora. Então, beleza, então. Ei, não te assusta, Christopher. O Daniel já mandou um abraço pra quem não tava assistindo. Exatamente. Então, fechou todas. E Então, como Uruguai, ele falou posicione. Então, sou o Christopher, tenho 25 anos, não parece. Dormiu na chuva. Um pouquinho gasto já aí, né? Sou de Pelotas aqui, então conheci os guris faz 2 anos. 2 anos que conheço o grupo ali dos Imortais. Cara, fui forjado caindo pra Série B. 2004, aqui na Baixada, Grêmio e Ponte Preta. 6-1. Felipe Pesou o clima Melo, agora. aquele time Christian, timezinho. A gente tinha tomado a punição lá do Olímpico, veio jogar aqui na Baixada, então eu fui em 2 jogos aqui. Cláudio Contra o Palmeiras Pitbull. também. Sim, Pitbull Inclusive meteu um gol de- nesse o Pitbull não veio. Ah, esse foi do Pitbull não veio. É. Então, cara, começou ali, primeiros jogos do Grêmio, de ver mesmo, de ir no estádio, assistir a Batalha dos Aflitos também em casa, tudo mais. Então, naquela época eu tinha 6, 7 anos, então fui forjado na desgraça ali que a gente passou naquela época. Mas essa aí é o melhor jeito de ver a gremista. Cara, e depois em 2006 fui a primeira vez no Olímpico. Pô, então eu já sou novo, mas Tem 25 só mesmo. já sou cancheiro. Você te lembra que jogo tu foi, não? Grêmio São Paulo, 1-1. O Grêmio saiu perdendo no primeiro tempo. Gol do Hugo. Gol do Hugo. Ah, o cara sabe muito, pai. Respeita. E outra, Eu tava nesse jogo. tava na geral. É 10, Minha né? primeira, Portão 10. minha primeira avalanche. Aos 40 segundos do segundo tempo, Aham. o Lucas patou 1-1. É. Então, com 8 anos, primeira avalanche na geral. Que coisa linda. Então tá. Christopher, tu costuma ir nas excursões com a gente, né? Inclusive, pessoal, amanhã também tem excursão, hein? Quem quiser ir Grêmio e Cruzeiro aí, é só chamar a gente, hein? Christopher, tem alguma história engraçada que tu
Opa, amanhã não, desculpa, pessoal. Esqueci que o programa era gravado dessa. Já teve. Inclusive a gente ganhou do Cruzeiro. Pô, baita jogo, hein? Socamos o Cruzeiro. Sonhei que o Grano pegava um pênalti. Não, pra quem tá assistindo agora, esse é o nosso primeiro programa gravado, que a gente teve um convidado internacional uruguaio, que infelizmente com a agenda dele a gente não conseguiu gravar ao vivo. Mas tá aí no YouTube e a gente agradece quem tá olhando aí, tanto faz o tempo que for. Christopher, tem alguma resenha, alguma história engraçada da inscrição que tu queira contar, não? Cara, eu tenho umas histórias engraçadas. Pode contar, né? É, que pode contar, né? Tenho algumas um pouco mais antigas, então posso dar uma rápida? Pode. Cara, primeira vez que eu fui A parado... coisa que o pessoal mais faz aqui é dar rápida. que eu fui parado na balança. O ônibus passou 7 vezes na balança. Logo que saiu na BR ali. Excesso de mesmo? peso? Cara, último Grenal do Olímpico. Bah. Passamos 7 vezes na balança. Tá, Só, e qual é dizer que mentira. foi? Cara, excesso de peso. Devia ter uma meia dúzia de geladeira com cerveja e gelo. E fora meia dúzia de churrasqueira. que E os caras o levaram. Daniel tava nessa? Não. Essa foi com outro. Pô, outra galera. mas então... Era outra gestão. Se fosse com o Daniel, não passava. Ia ficar umas 20 vezes na Tá balança. preso na balança. Assim, ó. Cara, e inclusive meia dúzia de cara desceram antes e foram a pé. Por causa... Tinha coisas. Porque já sabiam que O ar- ia dar E o problema. argentino era um deles, não? Não também. Pô, mas o pessoal tá calmo. Eram Que uns outros. excursão- Era que uma excursão galera mais era essa? pesada. Era umas galera mais pesada. É. O argentino é 2017. É, o pra argentino Cara, quem- é, isso o aí, argentino então era aquela época ali É. de 2012, 2010. Inclusive eu ia de excursão, eu tinha 12, 13 anos, sozinho. Tipo, ia eu e um amigo meu, nós ia direto. É mesmo? Pro Olímpico. Podia? Podia. Com toda essa cara de bom moço. Ha! Cara, pergunta pro Daniel aí quem é que entrou com ele lá nas... Ah, Mas essa vai, história vai, é boa, tá. essa história é boa. Umas mandinhas de 10 anos tomaram o celular do Daniel, né? E aí, e eu tava, infelizmente, com o meu filho, não pude ajudar muito, porque eu não ia entrar nas bibocas. O único que entrou nas bibocas pra trás do celular do Daniel foi o Christopher. Mas não acharam nada. Não, mas ele botava medo nos caras, meu. Ah, os traficantes nos becos assim, o Christopher com essa cara assim, ó. Quem é que tomou o celular do meu amigo? É, cara, ó, meu, o Christopher é barra pesada, velho. 25 só. Inclusive, ele mora num bairro pesadíssimo aqui que é. Não, moro no Marama, é Ah, tá. tranquilo. O Léo sabe como que é. É, pá, só... Nós moramos no Lagos, rapaz. Que isso? Cara, assim, ó. Acho que uma última história, assim, legal que eu tive, vou compartilhar com vocês, foi nesse último Grenal do Olímpico. Cara, terminou o jogo ali e tudo mais, um sentimento foda, né? Tipo, cara, eu fui mais vezes no Olímpico do que na Arena. Claro, agora nos últimos 2 anos eu tenho ido direto. Então, eu tinha ido mais no Olímpico do que na Arena até 2000 Mas desculpa te 21. cortar, Cris, o Olímpico era fenomenal quando tu entrava ali. Tu falou da geral, né? Tu entrava assim, descendo e tu já subia, que aí tinha toda aquela visão. Ele tinha... O Olímpico, ele... Bom, a Arena, a primeira vez que eu fui na Arena, eu realmente lá que embrajei. Mas o Olímpico, ele tinha tinha um aconchego, um negócio... Era sensacional. Vamos ao quiz, não? Pode ser? Vamos? Tem 3 perguntas 3 aqui. perguntas. O amigo Tá. vai ler a primeira, pode ser? Pode ser, pode ser. Tu lê a segunda e eu leio a última. Se ele acertar, né? Não, Não. Aí a gente pode dar, de É? repente, uma diquinha pra ajudar, porque senão, coitado, meu, o cara já vai sair com as mãos vazias. Tá bom? Não, tá bem. Vocês querem fazer isso? Lê a primeira pergunta aí pra ele, amigo. Então tá, meu amigo, tá preparado? Quiz do torcedor, atenção. Tava conversando contigo ali fora, ali, né? Já tinha te passado as respostas. Não. Ah, isso é papo de professor, hein? Professor, começou. Não, cara, bem simples, tá? Nossa primeira pergunta é assim, que dia foi o nosso primeiro episódio? Dá opções. Dia 20 de maio. Então, mas estudaram? Tá, mas ô... Não ajudou, né? Não. Não. Não, só Acertou a primeira, É. cara. Tá, mas ele acertou o mais difícil. Não, mas aí vai que ele não assistiu os outros. Ele assistiu É, o primeiro, pode ele ser. assistiu. Mas... Então tá, deixa eu fazer a segunda então, que eu Vai, vou mudar vai, um pouquinho toca a a ficha, pergunta toca. e tu fala a terceira, pode Tá. ser? Teve um episódio que ficou clássico, porque um integrante gritou muito a ponto de estragar o áudio e ficou mudo. Quem foi esse integrante? Bah, esse realmente eu não vi, mas eu vou chutar que foi o argentino. Acertou! Preciso continuar vendo? Não. Pô, esse aí é clássico, né? A gente podia ter perguntado o que o integrante também chutou a câmera e derrubou a câmera, né? É. Ah, tinha quem derrubou a cuia também do Lucas lá do... Tá, Lelo, lê a última pergunta. Ó, Cara. se tu acertar agora, tu vai ganhar uma caneca. Cadê a caneca aí, produção?
Vamos com o Alex do Alex. Cara, última pergunta. A gente teve uma troca na bancada. O Wagner, por compromissos profissionais, não pôde seguir no programa. Ele vem esporadicamente. A gente teve uma contratação, inclusive né? o grupo do WhatsApp também. O grupo do WhatsApp também. E a gente teve uma contratação ultimamente. E a pergunta é: quem foi o último integrante a ser anunciado no podcast? O Almir. Almir! Rock and roll, Almir! Aí, Christopher! Ali! Estudou bastante. Aí, Guilherme, mostra a câmera aí, tá presente. A canequinha dos Resenhas Imortais. Aí, quem quiser uma caneca também, pessoal, tá vendo na nossa Resenha Shop, hein, pessoal? Vai pingar, hein? Vai pingar. Pessoal, eu acho que é isso. É isso. Cara. Hã? Calma, cara, calma. O produtor hoje tá nervoso. Não só hoje, né? Ele anda nos 1000 outros. Tá, né? tá nervoso. Christopher, manda aí um beijo pra Bruna. Agradecer a Bruna também, que é lá da Intervenção Arquitetura. Manda um beijo pra ela, senão vai entrar em casa, né? Não, tem que fazer uma parceria com a Nega Véia agora pra conseguir lançar a nova camisa, né? Então... vamos liberar, por favor, aí. Lelo, teus beijos e abraços. O meu de sempre, né? Pra minha mãe lá, que é a minha maior fã, é a minha mãe. Infelizmente, hoje não é esse programa ao vivo, não tem superchat da... Não tem superchat da minha esposa, que ela sempre manda, né? No meu cartão, mas manda. Não, pra minha mãe e pro meu pai, que são os fãs número 1 aí do programa, pode ter certeza que a minha mãe, sempre que sabe que é o dia do programa, ela me manda mensagem já de manhã cedo. Me manda o link que eu quero saber que hora é, pra não perder. Então, mãe, pai, um beijo, obrigado pela audiência de sempre. É isso. Almir. Gente, obrigado. Agradeço vocês. Valeu, um abraço pro grupo psicótico lá. O Almir adora ele. Eu adoro aquele grupo lá, né? Tô tomando um remedinho por causa daquele grupo lá, mas assim, um abraço. Michele, nem tenho que falar. A vida da minha vida. Obrigado por estar aqui. Cuti-cuti. Abraço. Também, pessoal, um beijo pra minha esposa, Chay. Pro meu filho que tava de aniversário esse final de semana. Aí, parabéns pro Leozinho. O Leozinho, o Léo Mítico, né? Agora ele quer ser youtuber e jogador de futebol, ele tá na dúvida ainda. Vai pro YouTube que dá mais dinheiro. Cara, 10 anos, foi uma felicidade muito grande esse final de semana todo, com vários amigos e tal. E muito obrigado, tá, gente? E um beijo também pro meu pai, pra Chay, pra toda a minha família aí que assiste. E é isso. Pessoal, vamos ficando por aqui, que a gente já se estendeu um monte nesse programa. Agradecer bastante os apoiadores, Morales, Casa de Carne, I2 Energia Solar, Intervenção Arquitetura, Pizza The King, as melhores mini pizzas da cidade, Lilian Lanches, Parador Cristal, Restaurante Leão, AR Optometria, Ades Tatu, MS Variedades e Standard Multimarcas, que vai trocar o Ibiza do Daniel! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Até semana que vem!